Marcos capítulo 9, versículo 14. Marcos capítulo 9, versículo 14. Meu Deus, está vendo? Já entrou na tela, glória a Deus. Vamos ler então. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então, Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? Eles, parênteses, os discípulos de Jesus. E um do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. Grava isso, espírito mudo. E este espírito mudo, e esse demônio, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, ele espuma, range os dentes, e vai definhando, e vai morrendo, e vai se desconstruindo. Essa palavra significa, e vai morrendo aos poucos, vai definhando, vai murchando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou, bradou, disse alto: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram, e quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isto está acontecendo com ele? O pai do menino respondeu: desde a infância. Olha a quantidade de anos que isso vem acontecendo. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao ver Jesus, ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Pai querido, esta é a tua palavra, este é o texto que o teu Espírito ministrou ao meu coração. Pai, permita, Pai, que como um vaso de barro, Deus, insignificante, seja capaz, Deus, de trazer essa tua palavra e torná-la, Deus, clara ao coração do teu povo, dos teus filhos. Em nome de Jesus, prevalece em glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Tome o seu lugar aí na tua sala, no teu sofá. Eu quero que você olhe esse texto, que você conhece com toda certeza, a partir da palavra que esse pai, ele disse para o Senhor Jesus. Ele olhando para o Senhor Jesus, o pai disse: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, se tu podes fazer alguma coisa, faz, me ajuda, faz alguma coisa, Deus, faz alguma coisa. E Jesus, diante dessa colocação, ouvindo esse pai dizer para ele: Senhor, se tu podes fazer um milagre, se tu podes mudar esse quadro, Deus, me socorre, muda esse quadro. Quando Jesus escuta isso, Jesus diz para aquele homem: não é se eu posso fazer, é se você pode crer.
Mas antes, quando Jesus recebe a informação daquele quadro, quando ele pergunta, por que vocês estão discutindo? E as pessoas dizem, Senhor, e conta a história, e ele toma conhecimento da história. O Senhor vem e dá um brado, ele expressa da alma dele uma palavra, e diz assim, ó geração incrédula. Está no versículo de número 19. Então Jesus exclamou. O que é uma exclamação? O que é uma exclamação? É uma liberação potencializada da alma diante de um quadro. Ela pode ser uma exclamação de uau, que maravilha! Ou ela pode ser uma exclamação de uau, ei, quando isso vai ter mudança, vai mudar? Ele exclama, ele brada. E qual foi a exclamação de Jesus? A exclamação de Jesus foi um diagnóstico. Versículo 19, coloque na tela. Então Jesus exclamou, ó geração incrédula. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? O que é uma geração? O que é uma geração? Eu poderia definir para você em muitos aspectos, mas eu quero me ater à colocação dele aqui nesse texto. Então, para entender, antes de definir geração, vamos definir o quadro, para chegar o que ele diz com essa exclamação, ó geração incrédula. Qual é o quadro? Vamos pintar esse quadro. Ele desce com os seus discípulos da transfiguração, da glória, da Shekinah. E quando ele chega, ele encontra um espaço geográfico apinhado de gente. Há multidões ali. E ele, descendo, olha e vê que tem uma baita discussão. O que é uma discussão? É um embate, são acusações. É o lado A e o lado B. Há uma discussão. E qual é o tema da discussão? O tema da discussão é o fracasso dos discípulos de Jesus. O tema da discussão é partidários tentando defender e o outro lado tentando massacrar. Há uma disputa, há ofensas verbais, há dedos que são colocados. Aquilo começou num fato. O texto diz que um cidadão daquela região, ele veio até aquele local, arrastando o seu filho, um jovem adolescente, um rapazinho, e ele vem conduzindo o seu filho, e o seu filho, segundo o pai, ele tem um diagnóstico. Sabe qual é o diagnóstico? Aquele menino, ele é um menino perturbado por espíritos malignos. Aquele menino, ele tem um problema espiritual gravíssimo. Mas ele tem dois problemas, além do espiritual. Aquele menino, ele por resultado, ele é mudo. Sabe o que é mudez? É a falta de comunicação. Aquele menino não fala, ele não conta. Então aquele pai, ele tem os efeitos visíveis do quadro, mas não tem uma explicação de como aquilo começa, de como aquilo explode dentro daquele garoto. Aquele menino, talvez ele não tenha capacidade não tem como traduzir num desenho o que acontece. Você já viu quando a gente vai num médico, num clínico, num bom clínico geral, e ele faz para nós um mapeamento? Ele começa fazendo algumas perguntas, nome, idade, e depois ele começa, alguém na tua família tem esse tipo de doença? Aí depois ele vai para a pessoa, mas como começa? Como surgiu? Como você teve os primeiros efeitos disso? Como isso começou a acontecer? E é esse detalhamento que vai fazendo um plano de trabalho daquele médico. Digamos que você vai dizer, ou alguém diga, doutor, eu estava bonzinho, aí eu tomei um medicamento tal, e o medicamento tal, me deixou assim.
e ele vai pegar aquele medicamento e vai tentar entender a composição daquele medicamento, e vai dizer, olha, você tem alergia a isso ou alergia àquilo outro. Você já teve aquela experiência de um médico vai passar um medicamento e fala assim, você tem alergia a alguma coisa? Você é alérgico a algum tipo de medicamento? Porque o médico sabe que se você tem alergia, se você tem uma predisposição contra algum elemento químico que compõe aquele medicamento, como diz a garotada, vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Porque se você tomou aquilo e você tem uma predisposição com aquele medicamento, vai dar confusão. Então o médico faz um mapeamento. Aqui está um pai dizendo para o Senhor, Senhor, o meu filho, ele é uma bomba relógio. De repente o espírito pega ele, e ele cai no chão e começa a revolver, a espumar, ele fica totalmente possuído, ele cai no fogo, ele cai na água. E o pai diz assim, e Senhor, ele é mudo. Não há comunicação. Ele não diz. Então, quando eu saio com ele e digo, tudo bem, filho? Você está sentindo alguma coisa? Ele não se comunica, ele não fala. Eu não sei. Eu só vejo o efeito. Eu não tenho uma explicação de como isso acontece. É isso que o pai fala. Existem algumas coisas que a gente só consegue ver o efeito. E a gente não tem uma gênese, a gente não tem uma definição clara de como aquilo começou. A gente fica como que quebrado no nosso andamento. Como é que isso começou? Eu não sei. Observe que tudo tem que ter uma raiz, um começo, uma gênese, uma célula máter do problema. Caiu o prédio. Mas como caiu? Não, eu lembro, havia uma rachadura, uma fissura. Não, havia um vazamento. Não, havia um algo, aí por aí a gente já começa. Mas se não tem, fica complicado. É por isso que todo avião, ele tem uma coisa chamada caixa preta, que não é preta. Na verdade, é um computador de bordo, que é conectado a todos os elementos daquele avião. Então, qualquer pane, em qualquer ponto daquele avião, aquela caixa, ela registra. Por isso, que quando há um acidente aéreo, a coisa mais importante é achar aquela caixa. Porque quando aquela caixa é encontrada, ela vai dizer tudo, ela vai falar tudo. É como a medicina, a área legista. Você escuta um legista falando, ele fala uma coisa que te assusta. Por que o legista é importante? Há uma máxima na medicina que diz, o legista é importante porque o cadáver fala. Forte isso, né? O cadáver fala. Fala para quem? Para mim não fala nada, nem para você. Mas para um legista, o cadáver fala. Porque o legista, ele tem uma bagagem de informação, que ele olha para aquele corpo e ele tem as informações. Por exemplo, há quantas horas ou quantos dias esse cadáver, essa pessoa veio a óbito. Porque ele se preparou para aquilo. Então, quando esse pai fala, Senhor, olha Jesus, de repente, ele cai no fogo, cai na água, de repente ele, mas ele é mudo. Então significa que antes disso acontecer, eu não sou informado. E depois que acontece, eu também não sou informado. Então eu não sei antes e nem sei o depois. Porque quando o diabo vai embora, e ele levanta, eu levanto ele todo arrebentado, ralado, machucado, sangrando, e eu dou banho nele, e preparo ele, e alimento ele, e digo assim, filho, o que aconteceu? Ele não fala, ele é mudo.
Então esse pai, ele tem os efeitos, ele tem os resultados, mas ele não tem a origem. Como isso aconteceu? Sabe, irmãos, quando diante desse quadro, Jesus faz essa declaração no versículo 19. Ó geração incrédula. Geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Geração aqui então, Jesus está dizendo, é um brado que ele fala. E observe isso. Jesus não fala com o Pai. Jesus não fala com os escribas, nem com os fariseus. Jesus não fala com os seus discípulos. Jesus não fala com a multidão. Ele fala com todos. Todos. Eu gostava da matemática, a noção de conjunto. Eu era um cara bom nisso. Noção de conjunto. Ele fala com todos. Ele tem diante um pai que tem um filho possuído, que tem acusadores religiosos, que tem discípulos frustrados e que tem uma multidão na arquibancada. Mas ele exclama não para o pai, não para o filho possuído, não para os demônios que ali estão, não, ele exclama para todos: geração incrédula! O que é isso? O que ele quis dizer? O que ele disse era que o espírito que dominava aquele tempo era o espírito de incredulidade. Geração aqui é o sentido social daquele momento. Um espírito de uma geração incrédula, perversa. A minha pergunta: será que não é o mesmo espírito que está atuando hoje? O espírito da incredulidade. Será que não? Será que não? Será que o que faz um grupo de artistas do riso fazer chacota com a pessoa de Jesus? O que faz um grupo de artistas, entre aspas, fazer escárnio de alguma coisa que a maioria considera algo santo? Será que não é incredulidade? Será que não é incredulidade escarnecer de valores sagrados que são herança recebida de uma sociedade? Será que não é escárnio? Será que não é escárnio? Jesus disse: geração incrédula. E agora observe uma coisa interessante. Uma geração incrédula, ela está sujeita, subjugada a espíritos demoníacos. E os espíritos demoníacos que atingem esta geração incrédula é o espírito mudo. Ou seja, a geração ela conhece os efeitos, mas ela não conhece a razão do porquê aquilo acontece. Esse texto é irmãos gêmeos daquele outro texto que acontece lá em Gadara. Você lembra disso? Você lembra um pouquinho de Gadara? Vamos lembrar um pouquinho para ver se você se não vê uma perfeição. É quase que irmãos siameses. Jesus está diante de um pai desesperado, um jovem possesso, discípulos decepcionados, religiosos agredindo verbalmente, e uma multidão ali de espectadores. E ele diz: geração incrédula. E se alguém dissesse assim: Jesus, tu está falando com quem? Ele diria: com todos. Com todos. Todos estão no mesmo pacote. Geração incrédula. Nós vivemos uma geração da incredulidade. Nossos deuses é o mamon. Nossos deuses é a luxúria. Nossos deuses é as barbáries. Nós vivemos, lamentavelmente, uma geração incrédula. Nós vivemos.
lamentavelmente, uma geração que se afasta cada vez mais de Deus, uma geração que cada vez mais se levanta contra as verdades absolutas de Deus. Por exemplo, não matarás, não é um mandamento da lei, não é um mandamento do passado, não é um mandamento da religião hebraica, judaica, não, é uma ordem divina. Mas a nossa geração, togada, importante, anelada, diplomada, ela diz que pode matar sim, e que é direito da mãe matar, da mulher grávida matar, porque ela tem direito sobre o seu próprio corpo. Geração incrédula, é o tempo que estamos vivendo. Geração incrédula, quando aquele varão decide que não é mais varão e vai ser varoa, é um direito dele sim, só não pode ser uma imposição para mim, aceitar isso como algo que eu tenho que praticar também. Geração incrédula é isso. Então esse texto narra para nós o caos social de uma geração incrédula. Qual é o princípio desse texto? Quem domina nesse texto? Eu gosto de interpretar texto, irmãos. Olha o que o pai diz: onde quer que o Espírito pega, faz o que quer. Sabe o que o pai está dizendo nas entrelinhas? Jesus, o diabo é quem domina e quem manda na vida dele e na minha casa. O diabo é quem manda. A geração incrédula, esse demônio, é quem dita as ordens. Na geração incrédula, é esse inferno, esse demônio que dita as ordens, que dá as ordens, que dá as direções. O pai mesmo diz: onde quer que o apanha. Ou seja, o pai está dizendo: Senhor, eu sou pai, apenas de direito, mas não o sou de fato. Eu sou pai de direito, eu sou um pai biológico, mas quem manda lá em casa, quem manda no meu filho, é esse espírito. A geração incrédula é a geração que vive nesse ambiente, aonde o diabo, o espírito do pecado, o espírito da iniquidade, faz o que quer. Essa é a geração. Essa é a geração em que as pessoas estão entrando num espírito de rebeldia e de revolta contra tudo que é sagrado. A geração incrédula é aquela que tira das escolas este livro, é aquela que tira do coração a palavra de Deus. Hoje foi pregado aqui, neste púlpito, 3 valores que não podem ser abandonados: mel, futuro e esperança. Sabe, uma geração incrédula, ela abdicou disso. Aí esse pai diz: Senhor, eu trouxe meu filho para ti, e se tu podes fazer alguma coisa. A geração incrédula, ela apequena o poder de Deus. A geração incrédula, ela diminui o poder de Deus. A geração incrédula, ela se bestializa em si própria, e ela diz: Senhor, se tu podes, faz. Se tu podes, se tu consegue enfrentar isso, faz alguma coisa. E sabe qual é a resposta de Jesus? Não é se eu posso, é se você pode voltar a crer. É se você pode voltar a crer. A gente vai passar o tempo todo achando as razões. Esse pai sabe. Ele não sabe do filho, mas ele sabe que aquilo é uma coisa espiritual. Ele diz: olha, um espírito pega ele, é um negócio, é um demônio, é um negócio. Mas esse garoto nunca falou, porque ele é mudo, ele está mudo, ele não se comunica, ele não diz: olha, isso começou assim, não diz, ele não diz. E sabe quanto tempo isso acontece? Desde a infância. A geração incrédula,
ela se perpetua na desgraça. A geração incrédula, ela se perpetua na lama. A geração incrédula, ela vai se perpetuando na tragédia. Aí vem Jesus e anuncia boas notícias, boas novas, mas sabe, a gente não quer. Você lembra que eu disse sobre Gadara? Vamos viajar para Gadara? Gadara é assim, Decápolis, são 10 cidades. Para aquele tempo, algo importante, 10 cidades, elas formam um núcleo, por isso Decápolis, ou seja, são 10 cidades grandes que estão ali, grandes para aquele contexto, claramente falando. Aí o texto diz que Jesus desembarca ali, e começa a entrar na cidade, e de repente, me aparece um personagem, talvez o futuro desse garoto aqui, porque aqui é um jovem, esse jovem, que foi levado até Jesus, e foi liberto, cancelou o projeto do gadareno. Sabe quem era aquele gadareno? Aquele gadareno foi alguém que não teve a felicidade de ter um pai, de levá-lo até Jesus. Aquele gadareno foi alguém que não teve a graça de ter um pai, uma família, de levá-lo a Jesus, antes de chegar naquele estado. Você conhece o texto? Bem, aquele homem andava pelado, sem roupa, e não é isso, não é essa a maneira dessa sociedade. Você sabe como a juventude norte-americana, nova-iorquina, a juventude das grandes cidades americanas estão andando? Se quando acabar tudo isso, você vai à América, em nome de Jesus, você vai conhecer aquele país, vale a pena como cultura. Mas sabe como aquela turma anda? Eles têm uma moda que eu fico pensando assim, meu Deus, como é que funciona isso? Eles usam uma calça no meio da região glútea. Região glútea, bumbum mesmo. Homens, eles pegam a calça, botam no meio aqui da padaria, e a calça anda riada, eles andam assim. Você fica assim, mas por quê? Mas não é um só não, é um estilo da turma, é um estilo. A calça lá embaixo, lá no meio. Eu não sei como aquilo não cai de vez. Como é que isso não cai de vez? Aí brother, irmãos, não é menino não, é homenzarrão. São 40 e pouquinho de idade. Eu falei, cara, mas que maluquice é essa? Sabe, é a geração que quer ser diferente, é a geração dos piercings, na orelha, na língua, no nariz. Meu Deus, que é isso? O que é isso? É a geração que está vivendo uma rebeldia. Essa foi o clamor de, geração incrédula, advérbio de tempo, até quando eu vou estar com vocês? Ou seja, eu sou o antídoto, eu sou a solução. Até quando eu vou ficar nisso aí? Porque a hora que eu sair, como diz a história, o circo pega fogo. A hora que eu sair, quem controla isso? Quem controla? Navio tem uma coisa chamada quilha. A quilha é para alinhar o equilíbrio da embarcação. Se tirar a quilha, a embarcação aderna, ela vira. Esta é a quilha de Deus para essa terra. Se essa quilha sair, não vou te enganar não, o mundo vai virar de ponta cabeça. Essa é a quilha que mantém o equilíbrio, porque se a quilha sair,
o barco vai emborcar. Geração incrédula, até quando eu vou estar? Até quando eu terei que suportá-los? Porque isso agride a santidade de Deus. Agride. Vou repetir. Isso agride a santidade de Deus. Ver um homem e uma mulher abraçados e se carinhando, você diz, que lindo, o amor é lindo. Mas vê outras cenas e diz, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ontem num mercado, aqui no Rio de Janeiro, à tarde, num corredor passou por mim um rapaz, falei, pô, cara parrudão, fortão, esse cara está malhando muito. E eu olhei para ele, olhei para a bermuda dele, achei uma bermuda meio diferente. Aí quando eu saio do caixa, aquele cara parrudão, fortão, malhadão, meu Deus, bombadão, ele deu a mão para o outro, e saiu, falei, não, que desperdício doido é esse? Sabe, geração incrédula, aqui tem um princípio profético, na geração incrédula, quem domina é esse espírito. Olha a palavra do Pai, olha o que o Pai vai dizer para ele, versículo 17, coloca o 17 na tela, por favor, 18, olha o 18, você pode ler comigo, por favor? Ei, pode ler comigo. E este, sabe quem é esse? Quem é este? O diabo. E este, sujeito oculto, é o diabo. E este sempre que se apossa dele, sempre, continuidade, sempre, não tem limite, não tem parâmetro, sempre que se apossa dele, sabe o que faz? Leva para comer num restaurante, não, dá para ele uma água de coco, não, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, ele espuma, range os dentes e vai definhando. Esse pai conseguiu achar uma definição realista, profunda demais. Definhando. Você conhece alguém que tem definhado? Eu sou amigo de uma pessoa que a gente já teve muito mais estreitamento, mas hoje ele está definhando tanto, que está irreconhecível. Ele é dependente químico. O maldito pó de Satanás, aquele pó do inferno. Esse rapaz, ele foi campeão, disputava campeonatos fora do país, na América do Norte. Campeão de esportes náuticos. Esse cara, eu falei, cara, meu amigo, ele disse, pô, cara, era cada vídeo. Mas esse maldito pó, ele foi amarrando esse cara. Que hoje, quem conheceu como eu conheci e olha para ele hoje, diz, Deus, até quando esse garoto vai ficar assim? Parece um cadáver. Agora já fala diferente. E aí, pastor, tudo bom? Eu falei, tudo legal, cara. Ó, continuo te amando, cara. Eu continuo orando por você. Obrigado. Completamente dopado. Se olha para ele, não tem como não sentir a dor daquele sofrimento. Centenas de vezes. Vamos na igreja comigo. Vamos comigo. Já falei com a mãe dele. Vamos comigo. Qualquer dia eu vou.
qualquer dia eu vou. Sabe, cada vez que eu fico perto dele, eu digo, Deus, faz um milagre, Deus. Está morrendo diante dos nossos olhos. Esse pai disse, ele cai no chão, range os dentes, espuma, e está definhando. Eu pedi aos teus discípulos para expulsar, mas eles não puderam. Aí esse pai, olha o que ele vai falar no 19, vamos 19, Marcos 9, 19. Então Jesus exclamou, meu Deus, traga esse menino, até quando eu vou poder suportar? Traz ele agora, o Espírito. E quando trazem o menino, ele fala, veja só, veja, entenda isso. O assunto está entre um pai desesperado, um garoto que está se acabando, o diabo está acabando, os discípulos que não puderam, a turma que aponta dedo, e a multidão na arquibancada. Olha o que ele fala, que pai incrédulo, não, que crentes fracos, não, que religiosos falsos, não, que multidão indiferente, não. Jesus pega o pai, os discípulos, os religiosos e as multidões e diz, geração incrédula. Ele botou todo mundo no pacote. Por quê? Porque o Espírito que rege, que governa é esse. É o mesmo Espírito que os brasileiros batem palma quando assistem a porta do inferno. É o mesmo Espírito que os brasileiros aplaudem quando o artista fantasiado de Jesus e o outro fantasiado de diabo desfila arrastando Jesus e batendo em Jesus. É o mesmo auditório que enche os cinemas para ver dois machos deitados na mesma cama. Geração incrédula. O príncipe das trevas vai dominar. Gadara, nu, vivendo na sepultura. O texto diz que a força policial de Gadara prendia, acorrentava e ele fugia. Ele quebrava as cadeias e as correntes. Ele era o terror. Sabe onde tem uma quarentena na Bíblia? Aqui, Gadara. Gadara vive a quarentena do inferno. E sabe quem era o agente, o vírus de Gadara? O endemoniado. O endemoniado era o vírus de Gadara. Porque Gadara, nenhuma família em sã consciência vai deixar o filho brincar ali. Porque aquele maluco endemoniado, ele é uma bomba que explode a qualquer momento. Ele é o terror. Ele anda gritando, uivando. Ele é um monstro daquela região. Lembra do monstro do Lago Ness? Ele é o monstro de Gadara. É o monstro de Gadara. Aí chega Jesus, defronta-se com aquele endemoniado. E o demoniado, ele tem marketing. Aquele endemoniado, ele tem aula de marketing. E ele, vou usar minha propaganda. Eu sou uma legião. Ele usa um termo romano, 6.000 soldados, como que dizendo, olha, cuidado comigo, porque eu sou muito poderoso. Porém, Jesus não se amedronta e diz, legião, demônio, sai desse corpo agora. Aí acontece um caso único na Bíblia. Nunca aconteceu antes, não vai acontecer depois. Jesus para e aquele diabo, aquela legião diz, Senhor, se tu nos manda sair daqui, desse corpo,
desse vaso, desse indivíduo, nos permite que nós entremos naqueles porcos. Não dá tempo hoje. Lá em Levítico, Deus estabeleceu uma dieta para o seu povo. É a dieta kasher. Deus determinou os animais que são puros e os animais que são impuros. Abro parênteses e fecho imediatamente. Todos os vírus têm sua origem em animais. Agora eu vou mais longe. Quando surgiu, o mundo conheceu uma enfermidade chamada HIV. Você já pesquisou sobre isso? Homens faziam práticas sexuais com animais. Homens faziam práticas sexuais com macacos, com animais, com macacas. E depois deitavam com mulheres. Preciso dizer mais alguma coisa? Geração incrédula. Jesus disse: legião, ok. E aqueles demônios saem e entram em 2.000 porcos. Os porcos enlouquecem e caem no despenhadeiro e morrem. E se acabam. 2.000 porcos mortos. Aí o texto diz assim, que os porqueiros, ou seja, pastor cuida de ovelha, porqueiro cuida de porcos. E os porqueiros foram e chamaram os moradores, os anciãos, os líderes. E a cidade toda vem até Jesus. E quando chega à cidade, encontra aquele biruta endemoniado, possesso, aquele gadareno, aquela coisa monstruosa. Ele está vestido, assentado, em perfeito juízo. Mas sabe, nada chama a atenção deles. O assunto deles é: e os porcos? Não, os porcos se acabaram, porque os demônios entraram. O texto diz, irmãos, e aqui que quero que você preste atenção, para você entender essa palavra aqui. O texto diz que a sociedade de Gadara, a liderança, expulsaram Jesus daquela região. Jesus foi expulso. Ele foi declarado persona não grata. Nós não te queremos aqui. Pensa comigo. Quem é capaz de expulsar Jesus? Aquele que veio trazer solução, milagre, paz. Mas foi exatamente o que aconteceu. Sabe por quê? Porque o espírito dominante, não o que estava naquele homem apenas. Aquela legião daquele homem foi banida. Mas o espírito dominante daquela geração era o espírito do mal. E não é o mesmo espírito que está se vivendo aí. Não é o mesmo espírito das drogas. Não é o mesmo espírito das misérias. Não é o mesmo espírito das bestialidades. Não é o mesmo espírito. Não é o mesmo espírito aquele que libera tudo que é criminoso. Tudo que é criminoso recebe a carta de alforria. Não é o mesmo espírito? Ou não? Ou não? Não é o mesmo espírito que disse: não, ele matou 3, ele estuprou 10, mas coitadinho. Não é o mesmo espírito daquele que abraça alguém que estuprou um menino de 9 anos, amigo do peito, coitadinho. Quem foi abraçado e quem abraçou está debaixo do mesmo espírito, o espírito desta geração. Sabe, eu acredito, irmãos, que esse vírus é para sacudir as pessoas, e as pessoas acordarem que esse espírito, ele tem que ser lançado fora.
Agora, esse pai vai dizer uma coisa bacana, e é isso que eu quero terminar essa noite aqui. É nesse ponto que eu quero chegar agora. Aí, quando o pai diz: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, faz alguma coisa. Capítulo de número 9, versículo 23 e 24. Coloca na tela isso para a gente levantar um clamor aí, aonde você está. Ao que o Senhor respondeu: se o Senhor pode. Agora não é mais exclamação, agora ele está perguntando. E olha a resposta dele: tudo é possível ao que crê. Agora ele não responde para o pai. Ele não responde para o pai. Ele responde novamente para todos. Ele diz: se o Senhor pode, o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E quem está ali para ouvir isso? Todos. Então é possível a quem? A todos. Tudo é possível ao que crê. Quando Jesus diz isso, versículo 24 agora, imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Eu creio. Ou seja, eu quero pular, eu quero saltar dessa geração incrédula. Eu creio. Eu creio. A geração falou que era uma geração o quê? Incrédula, que não crê. O pai disse: eu creio. Eu quero pular dessa geração. Eu quero sair fora dessa geração. Eu creio. Mas o pai fala mais uma coisa: ajude-me nessa minha falta de fé. Escute isso, preste atenção agora. Para sair dessa geração incrédula, é preciso confessar e pedir ajuda. Senhor, eu creio, mas me ajude a mudar de comportamento. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, não se assuste não, hein? É muito difícil crer. Eu queria, se fosse possível, que a questão de crer ou não crer fosse uma questão de um clique, de um interruptor. Não seria bom? Se fosse um clique, se fosse um interruptor, tuc, tuc, ó, on, off, liga, desliga. Ainda tem alguém aí no computador? Se tiver alguém, está aí, dá um clique nessa luz aqui. Consegue? Não dormiu não, né? Dá um clique aí. Clica, consegue apagar isso. Você está vendo em casa? Aqui. Ah, seria tão bom isso, não. Ó, clique. Apagou? Apaga. Apagou. Acendeu. Puxa vida. Se crer fosse uma questão de um clique, era só virar o botão. Mas crer é uma guerra, é uma batalha. É uma guerra. Esse pai expressou a coisa mais linda. Esse pai disse: eu creio. Mas ele para e pensa: ei, não é muito fácil crer não. Ajude-me na minha falta de fé. 2.443 conexões só aqui. Aqui no Face tem mais um monte de conexões, que não está ali, porque está ali, eu já tinha visto, Miami, um monte de lugar, Maryland, Dublin, Dubai, Nova Zelândia, Argentina, Porto, Viseu e vários estados. Aonde você está? Eu quero de você o primeiro brado, e o primeiro brado é: eu creio. Eu creio. E depois que você brada, eu creio, você completa e diz: Senhor, me ajude. Me ajude. Me ajude, Deus. Me ajude na minha, o quê? Falta de fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, me ajude porque falta muita palavra. Está faltando, mas me ajuda. Sabe, irmãos, esse pai, ele está
traduzindo o coração da humanidade. Porque todos nós, irmãos, o tempo todo estamos assim, irmãos. Hora que nós crescemos muito em fé, mas tem hora que a gente vai quase que achando que não vai conseguir. E quando a gente está sucumbindo, como Pedro afundando, a gente grita para ele. E ele segura em nossas mãos e nos levanta novamente. Eu não quero fazer parte da geração incrédula. O tema desta mensagem é este. Eu não quero fazer parte dessa geração incrédula. Eu quero fazer parte de uma geração que crê. Eu quero crer contra a razão, eu quero crer contra a evidência, eu quero crer contra a lógica, eu quero crer contra o noticiário. Eu quero crer. Eu quero crer. Eu quero crer contra tudo e contra todos. Mesmo que ninguém creia. O ditado diz que uma andorinha só não faz verão. É mentira. Uma andorinha só faz verão, sim. O teu verão. Nesse tempo de quarentena, uma dica de um filme para você. O Milagre do Rio Hudson. Assista esse filme. Um piloto no cockpit de um Boeing. A turbina afetada porque sofreu um baque de uma ave. O avião vai cair com mais de 150 pessoas dentro e todos vão morrer. Mas aquele piloto crê que é possível descer com o avião, aterrissar o avião no leito de um rio. Ninguém consegue admitir essa possibilidade. Mas ele acredita. E porque ele acredita, ele desce. Ele pousa. E ninguém perece. Esse homem disse: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu não sei quanto tempo vai durar esse quadro. Eu não sei. Eu não tenho essa resposta. Pode durar mais uma semana, mais 2, mais 3. Pode durar mais? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Sabe quem vai chegar do outro lado? Sabe quem vai chegar no final desse negócio? Somente uma classe. A classe dos que creram. Porque a classe que não crê vai ficar pelo meio do caminho. Só vai chegar do outro lado a classe daqueles que creem. Só vai chegar lá com os 85 anos os Caleb da vida. A força daquele dia que lá atrás é a mesma hoje. Eu quero a terra que me foi prometida. Eu quero tomar a terra que me prometeram. Eu quero desafiar você que está aí. No país que você está. Agora, onde você está? Feche os teus olhos e diga: Deus, eu creio e eu não faço parte dessa geração incrédula. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu vou dizer uma coisa para você. É só para você que eu vou dizer. Chumbacaramacheias. Olha o que eu vou dizer, hein? Todas as contas serão quitadas apenas para aqueles que creem. Todas. E por que eu digo isso? Autoridade pastoral para dizer. Porque quando a parcela desta igreja
de quase 800 mil reais em 98, 798 mil reais, loucura, se botar na inflação de hoje, dá não sei quantos milhões. O diabo me deu uma seta, mandou uma seta, e eu comecei a acreditar que não ia conseguir pagar. Aí numa segunda-feira, num jantar, Deus toma um vaso, um profeta, que eu nunca vi na vida. Deus toma ele em línguas, em palavra de revelação. Ele bota o dedo na minha face e diz: por que você está assim? Eu não minto, e eu disse que entregaria isto. E Deus diz que o envelope está descendo, ele fala, e um carimbo quitado. Aquela palavra que foi trazida, eu disse: Senhor, me perdoe, eu estava fraquejando na fé, mas eu creio. A partir daquela segunda-feira, irmãos, o vento de Deus soprou, e o valor do pagamento surgiu num mistério de Deus. Eu não sei quanto tempo vai durar a quarentena, eu não sei quanto tempo o teu negócio vai estar fechado, eu não sei quanto tempo vai ficar sem pingar a semente de Deus aí, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, e se você tem juízo, guarda isso: apenas os que creem vão sair com a vitória na mão, apenas os que creem, porque se você crê, tudo é possível ao que crê. Se você crê, tudo é possível. Sabe por quê? Porque não é na tua força, não é na tua força, é na força de Deus. E eu quero terminar lendo um texto que essa semana, em casa, num devocional, estava lendo esse texto, e eu falei: Deus, o que é isso, Senhor? Êxodo capítulo 14, eu quero terminar lendo esse texto aqui. Êxodo capítulo, coloque na tela aí. Êxodo capítulo 14, versículo 9 até o 13, até o 14. Êxodo capítulo 14, versículo 9 até o 13. Assim diz o Senhor. Coloca na tela. Êxodo capítulo 14, versículo 9 até o 14. Escute isso. Perseguiram-nos os egípcios. Olha o tempo verbal, olha a concordância, olha como é que está flexionado esse verbo. Perseguiram-nos, ou seja, fomos perseguidos. Como perseguiram? Todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar. Todos os perseguiram, todos os cavalos, todas as armas, todos, e nos alcançaram junto ao mar. Versículo 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham o quê? Atrás deles. Esta mídia, esta imprensa, 24 horas, só tem uma pauta: morreu mais, morreu, e crente está ficando amedrontado. Ela não diz quantos nasceram, quantos foram curados. Morreu. Você quer um conselho? Desliga esse negócio, tu vai acabar morrendo também. E esses egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 11, disseram a Moisés: será por não haver sepulcro? Irmãos, é tão forte que entra na alma. Olha o que crente está dizendo, isso aqui é crente dizendo, hein? Por que nós saímos de lá do Egito? Por que você nos tirou de lá? Para que morramos nesse deserto. Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Olha o 12 agora. O 12. Olha o 12. Você está na América? 12. Olha o 12.
Não é isso que te dissemos no Egito? Você pode grifar isso, por favor? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer nesse deserto. Melhor servir aos egípcios. Você está vendo isso aí? É jornal? Não, não. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Para você no Face. Há uns década de 70, houve um assalto na Suíça, Estocolmo. Um banco foi assaltado. Esse assalto virou um case na área policial, na área política, na medicina, na psicologia. Um case. Criou-se uma máxima, um neologismo, uma sentença. Síndrome de Estocolmo. Sabe o que é isso? O agressor e o agredido, o opressor e o oprimido, o perverso e a vítima, o déspota e o coitado. A pressão é tão forte e o tempo é tão prolongado que uma mutação química, biológica, emocional acontece, que o oprimido passa a gostar do opressor, que a vítima passa a se afeiçoar do inimigo. Isso virou uma tese, revelou um comportamento animalesco, síndrome de Estocolmo. Ou seja, o sofrimento foi tão grande e o tempo tão prolongado que a vítima se afeiçoou do seu torturador. Esse assalto em Estocolmo, as vítimas, os sequestrados, passaram a jogar carta com os bandidos. Estreitaram amizade, relacionamento. Agora, é bom a gente viajar no conhecimento. A síndrome de Estocolmo, na verdade, não foi em Estocolmo, ela é antiga, ela é muito antiga. A síndrome de Estocolmo não é de Estocolmo. Ela roubou o nome. É síndrome do Egito, da escravidão. Sabe quem está dizendo isso? É quem foi massacrado por 4 séculos. Na linguagem do mundo, comeu o pão que o diabo amassava. Essa turma viu os seus pais morrerem na escravidão, viu seus avós morrerem, viu seus filhos morrerem. Essa turma que diz isso, viu a sua geração ser destruída pela fúria egípcia. Sabe o que eles estão dizendo para Moisés? Melhor nos fora servir aos egípcios. Eles disseram para Moisés: Moisés, era melhor ter continuado lá na escravidão, quando nós tínhamos que entregar tijolos e não tínhamos palha. Então o nosso trabalho, ele quintuplicou, nós morríamos de exaustão, mas era melhor voltar para lá. Irmãos, escute isso em nome de Jesus. Não se deixe contaminar com essa doença.
Versículo 13, vai para o 13 agora, vamos para o 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Eu creio e vou profetizar, que nós vamos vencer esse quadro, querendo a mídia ou não. Nós vamos vencer esse quadro, querendo os infectologistas ou não. Nós vamos vencer esse quadro. Sabe por quê? Porque quem rege nós, eu e você, quero crer isso, é Ele. E o piloto não sumiu, o piloto está no controle, e Ele é o Todo-Poderoso. Versículo 14, é a cereja desse bolo. A cereja desse bolo. É a cereja do bolo. O Senhor pelejará por vós. E o que? E vós vos cala de falar besteira. Esquece voltar. Nosso destino é Canaã. Nosso destino é o Senhor. Somos o exército de Deus. O exército de Deus. Irmãos, eu queria convidar hoje rabinos para vir nessa igreja, para falar para nós o que foi a guerra do Yom Kippur, quando uma nação pequenininha está toda na sinagoga cultuando a Deus, e os países todos se aliciam para acabar e apagar Israel do mapa, e aquele grupo de religiosos correm e buscam suas armas, aquele grupinho pequenininho se levanta e vira o jogo e derrota todos os países que ali estavam. Sabe por quê? Porque o Senhor pelejará por mim. Vamos ficar de pé. Fique de pé, você que está em casa. Eu quero que você troque essa palavra. Eu quero transliterar esse texto, parafraseá-lo. Eu quero tirar aqui o pronome vós. Eu quero que você coloque o pronome mim, eu. O Senhor pelejará por mim. Coloca isso aí. Quero que você tenha a ousadia de dizer isso. Você só não pode dizer isso se você está em pecado, se você está no inquérito, se você está no erro. Mas se você não está em pecado, você pode dizer: o Senhor pelejará por mim. Você pode dizer isso. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Então eu quero fazer um brado agora, um ato profético. Aonde você está? Dublin. Aonde você está? Dubai. Aonde você está? Nova Zelândia, Argentina, Portugal. Eu vou contar assim, 1, 2, 3, e você vai dizer: o Senhor pelejará por mim. Sabe por quê? Porque você tem pai, você não é órfão, você tem um pai, você tem um pai, você tem um pai. Vou repetir, você tem um pai, e o pai cuida do filho, cuida, creia que ele cuida. Você entendeu? Eu vou contar 1, 2, 3, e você vai dizer: o Senhor vai pelejar por mim. Você entendeu? 1, 2, 3, o Senhor vai pelejar por mim. Declara isso com força, com autoridade. Não vai faltar nada. A farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar. Você não vai ficar premeditado. Irmãos, irmãs, creia. Porque essa geração é incrédula, mas você não faz parte desse negócio. Essa geração é incrédula, mas você vai dizer: Deus, me tira desse negócio. Eu creio, ajuda a minha falta de fé. Deus, me fortalece, porque eu quero crer na tua palavra, e eu quero crer no sobrenatural, em nome de Jesus. Eu quero dizer amém. Vamos orar nesse momento, e eu quero que você diga: Senhor, não deixe que eu me abata, não deixe, Deus, que eu seja afetado por isso, Deus. Sabe, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, aquele que duvida é como a onda do mar lançada de um lado para o outro. Irmãos, nós não nos movemos por vista, nos movemos por fé. Você não se move pela manchete, você não se move pela resenha que te contam, você se move pela palavra. É a palavra que dirige você. Em nome de Jesus, joga a tua razão fora, joga esse conceito fora. Um conselho que eu te dou, joga isso fora. Você se move pela palavra, você não se move por aquilo, não se move, irmãos, não, você se move pela palavra.
e a palavra diz que Deus vai pelejar por nós. Pai querido, eu oro nessa noite de domingo, Pai, por essa multidão que está conosco. Somente aqui, 2.443 conexões, mas tem mais. Cada conexão está sendo atualizado aí. Cada ponto desse, irmãos, tem 3, 4, 5 pessoas. Tem muita gente. Eu oro por você. Tem casas que estão a família inteira. Brasília, são 5 pessoas que estão conectadas. No mínimo. Mas tem outras conexões lá. Outras conexões. Comandante Sandra, que congregou nessa igreja, hoje está comandando em Brasília uma unidade. Está mandando zap, tem estado por aí. Herbert e Lúcia, lá em Miami, Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido, querida. Filha de pastor Warley, Deus te abençoe. Esposo querido, Deus te abençoe, meu amado. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. E eu quero dizer para você agora com autoridade: você não pertence a essa geração, você não faz parte disso. Essa geração é incrédula, e a geração incrédula é dominada pelo diabo. O diabo domina, mas você não. O diabo não tem poder na tua vida, o diabo não tem poder na tua casa, o diabo não tem poder no teu negócio, o diabo não tem poder no teu trabalho, o diabo não pode tocar. Você tem a marca do sangue de Cristo, você está marcado pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, eu te abençoo agora, e eu declaro sobre a tua vida o milagre e o sobrenatural de Deus. Eu declaro testemunho, e eu declaro cura. Eu declaro que os teus olhos se abrem agora, e eu declaro que nunca mais o diabo vai poder tocar em você, porque você está guardado, e não há legalidade para ele agir na tua vida. Em nome de Jesus, eu te declaro abençoado e abençoada, em nome de Jesus. Diga comigo, repita comigo assim: o Senhor está comigo, não temerei o que pode me fazer alguma coisa. O Senhor está com você, em nome de Jesus. Dizemos amém nesta hora. Amém, queridos.